Neide, conta pra gente o que mais te incomoda hoje no rosto. São os sulcos. Uhum. Um lado é bem mais forte do que o outro e por conta disso eu percebo até que minha boca fica um pouco torta. Uhum. E isso aqui já está um pouco caído, né? Uhum. Então, no momento, isso aqui é o que me incomoda. Isso. Tá. Vocês reparam que, como eu falei para vocês na aula teórica, o caso da Neide já é o caso que é mais difícil da gente tratar mesmo, que é um rostinho mais pesado. Uma face mais pesada, a gente tem que tomar cuidado. Vira aqui o rostinho pra mim. Isso. A gente tem que tomar cuidado com essa porção da face que é mais pesada. Então, ao mesmo tempo em que a Neide, ela tem já uma perda estrutural nessa região, porque a gente observa a formação de um vínculo por conta do ligamento tear-tooth, a gente precisa estruturar com moderação para que eu não tenha um peso muito grande nessa região. Então, separando a face em terços, como eu mostrei para vocês na teoria, quando eu olho a Neide de frente, ela não precisa estruturar a região temporal, por exemplo. Então, eu vou focar aqui em avaliação primeiro em terço médio. A gente tem 7 ml hoje para trabalhar na Neide, então eu vou distribuir esses 7 ml. Então, levando em consideração a linha ligamentar, eu vou pedir para a Neide sorrir. Sorri para mim, Neide. Então, a linha funcional fica séria. Sorri novamente. Ó. A linha funcional da Neide é como se ela parasse mais ou menos nessa altura. Então, a gente está falando da linha ligamentar funcional, tá? Então, se eu traçasse essa linha aqui, ela é importante para me delimitar a maior quantidade de produto que eu vou colocar atrás da linha ligamentar para promover sustentação à face dela. Todo e qualquer produto que eu colocar dessa porção aqui, que pega o gel, do gel para dentro e delimitando pela linha ligamentar, eu vou precisar tomar cuidado na quantidade de volume que eu coloco aqui. Então, mesmo que eu venha com os pontos estruturais dessa região, o ponto que eu tenho que tomar maior cuidado é o que se coloca nessa região, ainda que ele seja necessário, porque a gente sabe que tem perda estrutural aqui, tá? Então, eu vou estruturar na Neide principalmente região zigomática, mas como mais uma vez eu reforcei na teoria, paciente com o rosto com perfil mais redondinho. Eu vou trabalhar atrás da linha ligamentar e à frente na porção central da face. Então, o que eu posso fazer para dar mais alongamento à face dela? Eu vou trabalhar a região de pré-jol, então eu posso trazer sustentação facial nessa região também. Posso volumizar o queixo, o mento, porque alongando a sua face, eu vou dar uma continuidade nessa mandíbula também. Então, eu vou ter um contorno melhor definido, fazendo dessa forma. Então, a maior parte de volume que eu vou colocar vai ser daqui para trás, daqui para frente. Isso falando dos pontos de estruturação. E então, a gente chega nos pontos de refinamento, que é onde eu trabalho principalmente linhas. Então, bigode chinês, cantinho de boca, seria a linha de marionete, tá? Então, vamos por partes. Estruturação. Tem o ponto de CK, são os pontos de endecodes da região da bochecha. O nome CK deriva da região, que seria cheek, do inglês, bochecha, cheek. Então, a gente tem os pontos de estruturação CK1, CK2, que é o ponto de eminência zigomática, e CK3, que é essa área mais da maxila, tá? Então, o que eu preciso identificar primeiro? O meu arco zigomático. Então, eu preciso sentir o osso para marcar esses pontos de sustentação. Então, a forma que eu gosto de planejar essa marcação é traçando uma linha que vem da implantação superior aqui
da orelha ao cantinho da boca. Então, eu sinto meu osso zigomático mais ou menos nessa altura, tá? Então, óbvio que as pacientes que têm um formato de face mais redondinho é mais ainda difícil de sentir, mas eu venho aqui pela área de vazio, abaixo do arco zigomático, e eu sei que ele está mais ou menos nessa altura aqui, ó. Então, aqui é a margem inferior do arco zigomático. Então, provavelmente a minha linha está ali mais ou menos acima. Quando que eu vou sentir? Quando eu entrar com a agulha em periósteo, tá? Então eu vou precisar sentir o osso. Se eu não sentir o osso, eu não vou injetar. Então eu de fato preciso sentir. Por quê? Ele é um osso muito fininho, mais ou menos da largura dessa caneta mesmo. Então muitas vezes eu vou entrando com a agulha e ela desliza. Então, se eu deslizar com a agulha e entrar com ela inteira, eu não vou injetar, porque eu vou simplesmente perder o meu produto. Ele não vai sustentar se eu injetar dessa forma. Ele vai meramente volumizar. Então, aqui, nessa altura, quando eu preencho para cá, eu tenho toda a área de CK1. CK2 é a área de curvatura, seguindo aqui o osso, tá? Seguindo o osso zigomático, eu tenho CK2, que é a área de iminência zigomática. E depois eu tenho a região CK3, que no meu ver é onde a gente precisa sustentar mais nela, né? Então, outra forma de definir esse ponto CK3 seria aquela marcação de Richter, que é o cantinho do olho, cantinho da boca, cantinho da narina, tragos. Normalmente ele vai dar nessa região aqui. Então, como eu não quero pesar muito a face dela, eu prefiro priorizar os pontos de sustentação com o Lift Plus do que volumizar muito essa paciente em plano subcutâneo, tá? Lembrando que eu vou sustentar, então, lá de baixo para cima. Então, quando eu volumizar lá embaixo, todo esse tecido vai volumizar. Então, a ideia é dar mais uniformidade aqui, disfarçando essa bolsinha que começou a se formar no sulf, né? Então, fiz os pontos de sustentação nessa região e eu posso trazer também o JW1, que é o ponto de sustentação mandibular. Eu sinto aqui o osso mandibular. Eu preciso apalpar o meu osso, sentir a curvatura aqui do ângulo mandibular e marcar esse ponto que é o JW1. Ele também é um ponto de sustentação. Então, eu vou fazer toda essa ancoragem para depois pensar nos meus leques, mas provavelmente nela eu vou focar principalmente nos pontos de sustentação mesmo, tá? E depois a gente vem com o refinamento, que seria os que a gente vai fazer com ultra volume, que seria o nosso volumizador hoje em subcutâneo. Então, aqui eu vou trabalhar, se precisar, um leque aqui nessa região, para disfarçar ainda mais esse vínculo que está se formando abaixo do sulf. Aqui também, não posso esquecer, a gente pode fazer o ponto da fossa canina. A gente já viu uma perda estrutural nessa região. Então, faço o ponto da fossa canina. E depois eu posso fazer o meu leque em subcutâneo. Então, aqui também eu venho refinando em seguida. E mais uma vez, vou deixar em branquinho, a gente vai estruturar também em subcutâneo, em periósteo, perdão. Queixinho também eu gosto de fazer periósteo, tá? 3 pontinhos centrais, então queixo feminino, a gente pode pegar aqui da narina, rebaixa uma linha aqui embaixo. A ideia é que o queixo feminino ele seja mais afilado e mais oval, e o queixo masculino a gente parte aqui
da comistura labial e deixa ele mais quadradinho e mais reto, né? Então, eu posso fazer uma projeção mais anterior desse queixo. Então, eu faço um pontinho mais ali à frente. E se eu quiser alongar o queixo, eu faço pontos mais aqui embaixo, tá? Então, das duas formas eu posso preencher. Depende do meu objetivo principal, tá? Então, aqui estruturei mais ou menos essa marcação de chakras e mesmo. Então, chegando aqui desse lado, eu vou marcar só as aplicações, tá? Vou estruturar pontinhos de sustentação, depois eu venho com os pontos de refinamento em subcutâneo, estruturação. Vou traçar aqui implantação superior da orelha, cantinho da boca. Vou sentir o arco zigomático. Nessa altura mais ou menos que eu vou aplicar. Com ela deitada eu vou conseguir ver melhor, né? Com a minha agulha pronta para aplicação também. Se for necessário, eu faço um ajuste também e aplico mais pontos nessa região, tá? Isso a gente só vai saber após a análise clínica e começando a aplicação. Vamos aqui de frente para mim. Então, eu sempre vou olhando os dois lados. Então, eu faço a minha marcação com a minha paciente ou por trás da maca ou de frente para ela, para os pontos ficarem bem simétricos. Então, aqui a gente vem subcutâneo. Subcutâneo. Ângulo de mandíbula. Periósteo. Lembrando que a gente tem 2 ml por lado de Mix Plus, tá? Para trabalhar aqui com ela. Então, como é a quantidade dependente? Então, basicamente, tá? Eu vou distribuir essa quantidade nessas regiões que a gente vai trabalhar, mas se eu quisesse um resultado de maior performance, eu poderia trabalhar uma quantidade a mais nesses mesmos pontos, mas eu poderia só repetir essa aplicação em torno de 1 mês a 2 meses após analisar como esse produto performou na face dela, tá? Então aqui, se precisar, a gente vai fazer um refinamento subcutâneo. O tipo de olheira dela é bem desafiador, ela tem um pouquinho de bolsinha nessa região. Eu prefiro preencher primeiro a área malar do que tratar esse tipo de olheira, tá? Então é válido deixar o produto performar, entrar com o produto nessa região e ter um edema por excesso de produto, tá? A gente sabe que a drenagem linfática na área dos olhos, ela já é mais comprometida e nesse tipo de olheira que já tem uma bolsinha, ela tende a edemaciar com mais facilidade. Então, é o tipo de olheira que a gente tem que ter muito cuidado em preencher ou não e mais tratar a flacidez, tá? Então, aqui desse lado a gente fez só as marcações de sustentação subcutânea, então vamos começar a aplicação e a gente vai sentando ela para avaliar como ficou à medida que a gente for preenchendo. Quer viver a experiência de ser mentorado por mim por 6 meses e ter acesso à minha plataforma completa de conteúdos e comunidade de alunos? Preencha o formulário no link que está na legenda desse vídeo, faça parte do processo seletivo e viva a experiência única de acessar conteúdos exclusivos desenvolvidos por mim. Só falta você!